hoje eu tenho um tema que para mim é muito significativo. Vocês já sabem que eu trabalho desde uma perspectiva da psicologia, e na psicologia eu tenho que compreender, entender o que é isso que nós chamamos de sexualidade. Eu vim trazer para vocês um resumo para entendermos, para observarmos a nossa própria sexualidade, a sexualidade da outra pessoa e como nós podemos fazer um encaixe entre as pessoas. Sexualidade é uma palavra complexa. Ela é uma palavra que foi inventada na história do ser humano há pouco mais de 120, 130 anos. E a finalidade era trazer essa palavra para dar significado, qualidade daquilo que é do sexo, que é aquilo que é sexual. Qual é a importância de compreender isso? É que, se ela teve que ser inventada, significa que o que nós falamos que é a sexualidade é algo que anda ocorrendo e sendo desenvolvido ao longo da história, ao longo de nossa história enquanto sociedade. Não é uma coisa natural. Opa, já vamos falar disso aí. Porque sim, existem questões que são naturais. Claro que existem. Falamos disso. Mas a sexualidade tem uma natureza humana, não uma natureza meramente biológica. Então, a partir da psicologia, nós temos que compreender que existem várias circunstâncias que vão determinar nossa sexualidade, o que nós expressamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós dizemos também que somos. Claro que o primeiro passo, o primeiro ponto, aquele que deveria, dizer é natural, é o aspecto biológico. Sim, então nós temos circunstâncias que são biológicas e que dizem respeito a como é que nascemos. Vejam, nós humanos somos muito parecidos. Todos os humanos têm características biológicas semelhantes. Não falo apenas de ter 2 olhos, boca, 2 mãos. Eu quero dizer que é um bocado mais semelhante. Geneticamente, nós somos muito, muito semelhantes. Diferente de outros animais que têm uma diferença bastante variada numa mesma família. Nós humanos, todos os humanos da Terra, são mais irmãos entre si do que uma família de chimpanzés na África. Sim, nossa humanidade é algo que nos une biologicamente, geneticamente, em termos de funcionamento físico. E mesmo assim somos muito diferentes, correto? E esse é um problema importante para considerarmos. Afinal de contas, se nós somos tão iguais, como é que somos também diferentes? Biologicamente, nós nascemos com algumas características, como a carga genética. Essa carga genética, ela depende de algumas outras coisas, alguns outros fatores, daqui a pouco falamos deles, para que eles possam aparecer no nosso corpo, na nossa vida. A genética no ser humano determina que eu vou ter a possibilidade de ter uma determinada altura, determina que eu tenho algumas qualidades até musculares, até de funcionamento respiratório ou do nosso coração, incluindo o sexual. Quer dizer que então todo mundo é semelhante? Sim, mas nós estamos falando também que essas questões genéticas, elas podem trazer uma série de possibilidades, até mesmo o que nós chamamos de defeitos. Seres humanos, homens e mulheres, também nascem com defeitos. Como assim? São defeitos mesmo? Nós nos acostumamos a falar assim, mas eu não posso dizer que são defeitos. São variações do mesmo, são variações genéticas possíveis. São variações que, na verdade, todos podemos ter. Mas espera um pouquinho, essas variações, nós estamos falando de doenças? Muitas dessas variações têm sido consideradas doenças ou então problemas genéticos. Sim, mas isso não são doenças? Primeiro eu tenho que pensar que são variações. Porque se eu penso que são variações, eu tenho uma vantagem. A vantagem é de eu poder usar as duas outras instâncias para fazer com que essa condição básica, biológica, não seja tão importante. Já chego a alguns exemplos aí. Mas então,
quais seriam as diferenças genéticas ou fisiológicas, anatômicas, morfológicas, funcionais que o nosso corpo pode ter que facilitem ou atrapalhem sexo? Essa é uma boa pergunta. Vocês sabem que existem pessoas que são geneticamente mulheres e que nascem sem vagina? Ou são geneticamente homens e nascem sem pênis? Como é isso? Então é possível ter... É possível. São situações intersexo. São situações que são entre o ser macho e o ser fêmea. Algumas dessas situações são dramáticas a ponto, então, de ter uma variação física, anatômica, tão visível que, então, este macho nasceu sem pênis. Ah, mas aí ele não é macho. Não, ele é. Ele tem carga genética masculina. Mas e aí? Precisamos pensar nisso. Existem pessoas que podem nascer com alguma alteração, alguma variação de artérias, veias, até de nervos. E que nós não sabemos dessas alterações até quando essa pessoa, por exemplo, precisar se sentir com a necessidade de usar o genital para uma atividade sexual. Então, existem mais problemas do que nós vemos? Óbvio, o genético nós não enxergamos. O genético está em cada célula e essas células também podem se modificar. Vocês sabem que essas células podem, inclusive, ter mutações ao longo da nossa própria vida. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Mas eu estou apontando que o genético, inclusive, muda enquanto estamos vivos. Mas será que essas mudanças ou essas alterações, essas variações, inclusive genéticas, elas atrapalham a vida de uma pessoa? Podem atrapalhar. Como eu disse, um homem que masculino, macho, tem os genes masculinos, nascer sem pênis, como é que ele vai fazer? Ou uma mulher que nasça sem vagina, ou seja, não tem como, por exemplo, engravidar. E provavelmente tenha outros problemas decorrentes dessas circunstâncias. Quais são os outros problemas? Aqui nós vamos entrar numa outra fase, outra forma de observar a nossa vida humana. Cada um de nós, eu aprendi isso, somos indivíduos, ou seja, cada um de nós é uma pessoa e somos todos diferentes um do outro. Sim, mas isso é verdade mesmo. Até gêmeos são diferentes um do outro. Exato. Essa é uma questão importante para pensarmos, porque se existe uma variação biológica muito pequena para o ser humano, a variação dessa segunda parte, que ela é ontológica, ela não é mais da espécie humana, ela é do indivíduo. O indivíduo, antes de nascer, ele já começa a desenvolver interações com o mundo. Esse mundo, dentro da barriga da mãe, da futura mãe, também vai trazer influências importantes. Por exemplo, na nossa cultura é comum nós ouvirmos médicos dizerem: olha, está grávida, não pode fumar, não pode beber, e olha, nem vai fazer uso de substâncias aí, hein? Pois é, qualquer coisa que uma mulher grávida use que seja algo que acelere demais ou algo que desacelere demais, vai influenciar o crescimento desse bebê e já vai influenciar, não é só o crescimento biológico, já vai influenciar a maneira de interação com o mundo. Uma mãe que esteja o tempo todo nervosa e ansiosa, mais provavelmente vai facilitar com que essa criança nasça mais suscetível, mais reativa a ficar ansiosa frente a situações no mundo. Essa é uma diferença importante, porque antes de nascermos já somos indivíduos e vamos ser indivíduos diferentes do nosso irmãozinho que vai nascer 1 ano depois, ou 2 anos depois, ou 10 anos depois. Puxa, então o indivíduo tem uma importância grande, mais do que vocês pensam, porque a nossa vida individual vai favorecer ou vai impedir que os nossos genes, a nossa genética, apareça ou vai produzir modificações nessa genética. Como assim? Então quer dizer que eu posso nascer de um jeito e, por ser eu indivíduo diferente das outras pessoas, eu já produzo modificações no meu corpo e no meu funcionamento.
principalmente no que chamamos de funcionamento, as nossas formas de reagir ao mundo. Porque aí nós temos as situações relacionadas às nossas emoções, aos nossos afetos, sentimentos, porque as emoções são formas de reagir para o mundo, para tomarmos providências para fazer coisas. Mas algumas formas de reagir são inadequadas e inúteis. Algumas formas de agir e reagir são mais complicadas, porque atrapalham a nossa vida, não permitem que a gente facilite o cotidiano, porque nós vamos estar nervosos o tempo todo. Olha, já estou contando uma maneira. Se eu aprendo, então o truque é o verbo aprender. Isso. O verbo aprender é muito importante para a psicologia. Todos os comportamentos humanos, percebidos ou não percebidos, são visíveis de fora ou só existem no meu pensamento, a minha fantasia, os produtos mentais. Isso tem a ver com o indivíduo. Eu aprendo a fazer isso, eu aprendo como isso funciona. Eu vou aprendendo ao longo da minha vida. Mas apontei já. Algumas coisas nós aprendemos desde antes de nascermos. Quer dizer, o aprendizado não é uma coisa que é pensada. O aprendizado é uma coisa que o nosso corpo, ele vive, ele responde, ele respira, sem nós pensarmos. Mas também quando a gente pensa, a gente tem emoções. Isso também são comportamentos, são coisas que nós aprendemos. Uma pessoa que nasça aqui no Brasil e aprenda português, vai desenvolver aprendizados diferentes de uma pessoa que nasça ali na Argentina ou no Paraguai que aprende espanhol. E em cada desses países aprende um espanhol diferente, que vai produzir maneiras de reagir diferentes. E vocês sabem do que eu estou falando, porque mesmo no Brasil, nós percebemos variações de maneiras de reagir no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, ou aqui em São Paulo, onde estamos agora, de onde falamos. Isso significa que esses mecanismos, através da linguagem, produzem formas de reações, então de aprendizados diferentes, aprendizagens diferentes, e que podem ser muito boas ou podem ser ruins. E sexualmente elas podem ser muito boas ou podem ser muito ruins. Porque algumas maneiras de viver o mundo, através da estrutura da gramática, a estrutura da nossa língua, também vai nos ensinar, vai nos obrigar a ver o mundo de uma determinada maneira que nem sempre é tão importante e útil para a nossa vida boa. Afinal de contas, algumas pessoas, por exemplo, aprendem a se sentir superiores às outras pessoas e começam a maltratar as pessoas à volta. Essas pessoas, em algum momento, vão encontrar alguém que se coloca superior e vai enfrentar algo desagradável. Mas então, brigas, discussões, os mal-estares humanos dizem respeito a isso, mormente a isso que se supera, se sobrepõe ao mecanismo biológico. Afinal de contas, se nós vivemos num mundo em que se produz comida para todo mundo, ninguém precisaria sofrer. Não, mas aí os indivíduos começam a se sentir na capacidade e na possibilidade de serem melhores que os outros. Então, eu vou guardar comida para mim e não dou para o outro. Isso é um mecanismo de aprendizagem. Essa aprendizagem se dá de diversas formas. A primeira delas é na nossa interação com o mundo individualmente. Então, vocês já sabem que eu estou falando que a primeira interação mais visceral é com a nossa mãe. E ao nós nascermos, a interação básica é com a nossa mãe, porque eu vou depender fisicamente dela para me manter vivo. Sim, mas as outras pessoas, os outros adultos à volta, ou pessoas mais velhas, até irmãos mais velhos, podem ajudar a me manter vivo. Com certeza isso vai acontecer. Então, eu começo a perceber que eu tenho interações diferentes com pessoas diferentes. Eu posso perceber enquanto um bebê, mas eu não sei dizer isso, eu não sei pensar isso. Então, perceba uma coisa, a aprendizagem não precisa e não vem apenas como se fosse na escola aprender a ler, a escrever, a discutir filosofia. A aprendizagem toda se dá através de um mecanismo extremamente interativo com o corpo e o mundo. Torno a dizer, algumas coisas nós aprendemos
muito antes de aprender a falar. Mas a sexualidade também. Porque muita gente imagina que a sexualidade de uma pessoa só deveria desabrochar no final da adolescência. Não, é quando nós começamos a namorar. É que a sexualidade é mais complexa. Como eu falava, como é uma invenção humana, a palavra sexualidade é literalmente uma invenção. Ela diz respeito a várias coisas associadas ao ato sexual. E várias coisas dizem respeito a relacionamentos humanos. Então, eu, ainda bebê, mal enxergando, mas começando a melhorar a minha qualidade de enxergar, eu vou ver pessoas, outros humanos, à minha volta. E já vou ver como é que eles interagem. Se eles se tocam, como é que eles se falam, o tom da voz, a maneira de falar, ou até de abraçar, beijar. Nós estamos aprendendo sexualidade, comportamentos sexuais, simplesmente vendo e convivendo com os nossos pais. Isso desde que nascemos. E ao longo de os 20 primeiros anos são muito importantes. Depois a gente só repete o mundo. Então, essa aprendizagem do começo da vida, vai me moldar em padrões. Esses padrões vão ser repetidos. Tem possibilidades diferentes. Algumas pessoas não aprendem o que estão vendo, não aprendem a repetir e começam a ensaiar de maneira intuitiva, não pensada. E se eu fizer diferente, acontece tal coisa. De repente eu posso me acostumar, sim, eu me acostumo a reagir de uma outra forma, diferente do que eu vejo nos meus pais. Por exemplo, essa outra forma pode ser compreendida nesse mundo em que vivemos como algo negativo, ruim. E aí eu sou maltratado porque eu tenho uma forma de agir no mundo, de reagir no mundo, de me mostrar no mundo que as outras pessoas não gostam. Entenderam? Essa aprendizagem é uma coisa muito importante para pensarmos como é que aprendemos as coisas. E aprendemos coisas relacionadas à sexualidade que não são realmente o mundo em que a gente vive, a sociedade, a nossa cultura. A sociedade e a cultura são mecanismos importantíssimos para que a nossa sexualidade se mostre, possa se mostrar de algumas formas, ou nós somos obrigados a nos mostrar de algumas formas. Veja, nós vivemos em uma cultura que tem regras. A cultura tem regras dizendo que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo ou aquilo outro. Então, uma das coisas que nós aprendemos desde sempre é nós precisamos nos vestir. Mas está fazendo 30 graus, não precisaria. Mas nos vestimos. Então, o mundo vem com um monte de regras. As regras para a sexualidade, elas são mais fortes do que outras situações, por uma série de razões. A primeira delas é que os seres humanos, que uma vez os humanos quase deixamos de existir na face da Terra, nós tivemos que desenvolver, através de uma seleção natural, até com demandas biológicas, de que nós não deveríamos fazer algumas coisas. Se sobramos 1000 humanos, sei lá, há algumas centenas de milhares de anos, bem possivelmente, uma das regras mais simples todos nós sabemos. Eu não posso ter sexo com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão. Esses tabus se tornam tabus porque são regras que exigem uma expulsão da pessoa, do indivíduo, do grupo social em que ele vive. É até proibido, mais ou menos. Por exemplo, se vocês poderiam perguntar, mas no Brasil é proibido? Não é ilegal exatamente entre adultos. Se um for criança e o outro for adulto, é ilegal. Então, existem regras. Como é que nós aprendemos essas regras? Exatamente, o mundo das regras. E eu já apontei uma das formas de dar regra, que são as leis que um determinado país, uma cultura, tem. Leis escritas. Mas nós não vivemos só de leis escritas. Existem leis que são de convívio. Isso depende de alguns grupos sociais menores. Instituições sociais. Minha família de origem, tem regras. Como é que pode ou não pode algumas coisas, como é que se senta à mesa, quem senta em que lugar, quem tem direito a isso ou aquilo. Isso acontece. Ah, quer dizer que então na sexualidade isso acontece também? Claro, na nossa cultura, é mais comum uma família ensinar ao menino
que, em primeiro lugar, ele tem que já antes dos 15 anos de idade já ter feito sexo. A menina não. A menina tem que ser depois dos 18, de preferência casada. Ah, mas isso também soa para mim algumas instituições sociais, as religiões. Isso. As religiões são outras instituições, grupos maiores, que também impõem regras. E cada religião tem sua regra, as suas formas de regras para as questões da sexualidade. Só pode fazer sexo depois do casamento, dentro do casamento. Ok? Temos que seguir as regras? Como é que foi o seu aprendizado de como lidar com o mundo? Porque se o seu aprendizado foi de, eu tenho que seguir as regras, vá tranquilo, não é problema. Não, eu acho que essas regras são maldosas, eu não posso seguir essas regras. Está preparado para lidar com as consequências? Porque no aprendizado individual também existem consequências. Eu posso, de repente, apanhar da minha mãe ou do meu pai porque eu fiz uma coisa que eles disseram que eu não podia fazer e que eu achava que eu podia. Quando nós passamos isso para o mundo adulto, a coisa se torna um pouco mais dura, porque vão existir mais pessoas que podem exercer essa função de me punir. E na sexualidade a punição ela é mais forte. Então existem culturas onde algumas formas de expressão da sexualidade são proibidas. Mas na lei, algumas culturas impõem isso através de leis, ou seja, aqui não pode. Muitos desses países têm leis sociais que vêm a partir da religião. A maior parte dos países árabes usam esse argumento, ou seja, a partir da religião produzem leis civis para as pessoas viverem. Então aí nós temos essa terceira parte que ela complica, né? Complica. Ela também limita, mas também, gente, facilita coisas. Porque, afinal de contas, em determinadas circunstâncias, faça a sua sexualidade desabrochar, florescer, se desenvolver, se modificar, variar. Então, duas pessoas, num casamento, num matrimônio, num relacionamento a dois, de confiança, podem fazer mais coisas do que mais provavelmente alguém tente fazer na rua. Quer dizer, a cultura é o terceiro passo importante na formação da sexualidade. Também na imposição de regras. Mas vejam, eu contei que desde o biológico nós temos a imposição de regras. O indivíduo tem imposição de regras e o indivíduo na cultura, na sociedade também tem. Então, não existe uma dessas três coisas que seja ruim. Não, o mundo não é mal, não quer fazer mal para mim, mas o mundo também não existe aqui para fazer bem para a gente. Isso eu tenho que contar para vocês. Ele existe. Nós vamos ser sexualmente felizes se aprendermos a lidar com essas três formas. Aprendermos significa eu tenho que aprender como é que eu vivo, como é que eu sou, como é que eu sinto, como é que eu me expresso. Porque se eu aprender isso, eu tenho como ensinar outras pessoas e conviver com outras pessoas. Pode ser? Eu quis trazer para vocês essa ideia da psicologia, é uma visão importantíssima. Isso coloca responsabilidade em cada um de nós. E essa é a ideia do Café com Sexologia, o nosso programa aqui na Rádio Vibe Mundial, que vocês podem assistir na Rádio Vibe, também no YouTube do Impassex, também no Instagram do Impassex, do Café com Sexologia e nos streamings de áudio. Siga a gente, comece a conversar com a gente. Sempre que vocês deixarem uma pergunta lá, tenho certeza que eu vou trazer para vocês uma resposta, eu vou trazer o tema para discutir com vocês. Todos os domingos, às 8h30 da noite, nós estamos ao vivo trazendo ideias, convidados importantíssimos com temas diferentes para você poder aprender e se sentir melhor. Até mais, gente. Muito obrigado por estarem conosco. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.